Olá, nós do canal O que Rola na Geronto, mais uma vez estamos aqui presentes para conversar com vocês sobre um assunto muito importante, muito atual, que é o aumento da prevalência de quedas nas pessoas idosas após a pandemia do coronavírus. Veja, nós estamos aqui no canal, nós já estamos todos aqui hoje, né? Ieda, Marília, Carlos e eu, e para o dia celebrar, né, o Dia Mundial de Prevenção de Quedas. Então, no dia 24 de junho, é celebrado no mundo inteiro esse Dia Mundial de Prevenção de Quedas, que é para todas as faixas etárias, não é? Essa celebração do Dia Mundial é uma iniciativa muito importante que foi criada pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, lá no começo dos anos 2000, e ela busca conscientizar a população em geral, mas também os gestores, os planejadores públicos e privados, os profissionais, né, que trabalham com as pessoas, e com relação aos idosos, os profissionais que trabalham com pessoas idosas e os próprios idosos, sobre o risco de queda em pessoa idosa. Nós estamos aqui no canal que rola na Geronto, vamos falar sobre risco de queda em pessoas idosas. E com isso a gente consegue promover as medidas preventivas para garantir para essas pessoas segurança e bem-estar. Lembro que no Brasil, o primeiro ano em que a gente celebrou este dia foi em 24 de junho de 2008, num evento histórico lá na Unicid, a Universidade Cidade de São Paulo. E só para terminar essa introdução, queria dizer para vocês que as quedas podem ter consequências muito graves. Então, levando a lesões, fraturas, impactos emocionais, mas juntos, né, nós, os gestores, os idosos, as pessoas que trabalham com idosos, podemos tomar medidas para prevenir esses acidentes, ajudando a preservar uma boa qualidade de vida nas pessoas idosas. O que nos motivou a trazer novamente esse tema para discussão no canal O que Rola na Geronto, não é? Além de ser uma celebração, estarmos no mês da celebração, né, do Dia Mundial, teve um artigo no Estadão, em maio, 4 de maio de 2023, que dizia que as quedas nos idosos aumentaram 6% após a pandemia do coronavírus. E lá no artigo ele fala um monte de coisa, e a gente vai, então, partindo deste mote, desta motivação, desse tema, discutir com uma pessoa extremamente capaz, né, de trazer para nós coisas interessantíssimas sobre quedas, né? Então, nós estamos aqui junto com a fisioterapeuta Fernanda Prete Chalet Ferreira. A Fernanda, ela se formou em fisioterapia no Centro Universitário São Camilo. Ela foi aprimoranda em fisioterapia, em geriatria e gerontologia no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ela é mestre em ciências pela Faculdade de Medicina da USP. Ela é especialista em saúde pública pelo Centro Universitário São Camilo. Ela é especialista em acupuntura pelo SEATA, e ela atua com atenção domiciliar e é coordenadora do serviço de fisioterapia domiciliar da Clínica Motricitar. Além disso, a Fernanda possui uma experiência muito grande em saúde pública, gerontologia e assistência domiciliar, e atuou em diversos serviços públicos da nossa rede de atenção à saúde da pessoa idosa na cidade de São Paulo, como o Núcleo de Atenção à Saúde da Família, o Programa Acompanhante de Idosos, o Ambulatório Médico de Especialidade Idoso. E ela é, né, para vocês verem como ela tem expertise em queda, ela é colaboradora importante, integrante do grupo de pesquisa Preve Quedas Brasil. Fernanda, seja muito bem-vinda. A gente quer mesmo
agradecer a sua participação aqui, tão importante. E eu já vou fazer a primeira pergunta para você, mas quando você for responder, pode também se apresentar melhor, falar alguma coisa, tá certo? Que eu não falei. Então, a pergunta inicial é exatamente o nosso mote, né? Em maio de 2023, o Estadão publicou, então, esse artigo intitulado Quedas em idosos, é assim que ele falava, né? Em São Paulo, sobem 6,2% na pós-pandemia. E ele citava várias hipóteses que ele levantou. Você poderia comentar, então, inicialmente, esse artigo do jornal? Esse é o nosso mote. Fernanda, a palavra é com você. Então, obrigada pela apresentação e obrigada ao grupo pelo convite. E sou admiradora do canal, assisto os episódios, me informo. E eu acho lindo o trabalho que vocês estão fazendo e prestando um serviço de utilidade pública, né? Para os próprios idosos, para as famílias e para os profissionais de saúde. Então, é a informação além da academia, né? Então, admiro muito a iniciativa de vocês. É um enorme prazer estar aqui falando sobre quedas, que é um assunto que muito me interessa. Então, em 2010, como o Dr. Sérgio falou, eu iniciei aprimoramento no HC e me aproximei desse assunto, participando de um grupo de prevenção de quedas, que posteriormente se tornou um ensaio clínico importante, realizado no Brasil, coordenado pelo Dr. Sérgio, pela Mônica Perracini e outros grandes colaboradores. Então, é um assunto que eu gosto muito de conversar acredito, de trazer algumas reflexões aqui para o canal. Então, esse artigo do Estadão foi muito feliz, né? Porque apontou alguns dados importantes sobre a queda em idosos. Então, houve um aumento da prevalência de quedas no período pós-pandemia. Então, só para esclarecer, a pandemia ainda não acabou, né? A gente ainda está no período da pandemia, ainda é uma doença importante, de relevância mundial para todos os países. É recente que a Organização Mundial de Saúde decretou o fim do estado emergencial, o que faz com que a gente fique um pouco mais tranquilo com o que tem sido feito até aqui. Então, até acho importante a gente falar da importância da imunização dos idosos e de toda a estrutura do nosso sistema de saúde, que bravamente lutou para conseguir vacinar muitos idosos e a população em geral. Então, através dessa conquista que a gente também consegue falar que aqui no Brasil, o coronavírus, né, o Covid-19, deixa de ser um problema de emergência para o nosso país. Então, esse artigo comenta um pouquinho sobre alguns motivos que podem ter levado ao aumento do número de quedas de idosos no período pós-pandemia. Então, vamos falar aqui um período pós-isolamento, né? Esse isolamento foi mais importante em 2020, e alguns serviços voltaram a funcionar em 2021, 2022, com o aumento da imunização. Então, nesse período, os idosos, eles deixaram de frequentar os serviços que eles frequentavam, né, no período de isolamento. Isso pode ter interferido, a Secretaria Estadual de Saúde diz que isso pode ter interferido na piora do quadro clínico desses idosos. E, posteriormente, houve um prejuízo de força muscular, né, alterações de marcha, e isso facilitou o número de quedas em idosos, o aumento do número das quedas. É importante lembrar que em 2020, com o isolamento, houve uma diminuição, né, do número de quedas, talvez também por uma diminuição das notificações, já que esses idosos não estavam frequentando também os serviços, as notificações caíram, né? E logo após o isolamento, começou a aumentar. Pode ser uma das hipóteses. Outra hipótese importante tem a questão também desse período de isolamento trazer prejuízos para os aspectos musculoesqueléticos, né? Diminuição de massa muscular, como eu já falei. E isso facilitou o aumento do número de quedas. E o artigo discute outras questões também, os impactos das quedas para a população idosa,
que inclui consequências como óbitos, fraturas, traumatismo craniano, outras sequelas que podem levar à incapacidade. E essa incapacidade por si só vai tornar esse idoso mais dependente. Isso traz uma série de problemas, né? Então, deixa de ser um problema do indivíduo, a queda em si, para se tornar um problema da família, um problema da comunidade e um problema do Estado, né? Estou falando problema porque, de fato, é um problema. Isso traz aumento de custos em saúde, né? Então, é importante a gente lembrar disso. O impacto das quedas ele é estrondoso, ele não é um fato por si só, e as consequências físicas, né, dessa queda. Além dos aspectos psicológicos, o idoso tende a ter mais medo, preocupação de cair. Então, a gente vai conversando aos pouquinhos aqui para ver o quanto que a queda é um evento multifatorial, né? E o artigo também traz algumas dicas para prevenção de quedas, considerando os comportamentos de riscos, né? E quando a gente fala de comportamento, tem a ver com aquilo que a gente faz. O que será que eu faço que está errado, que pode estar facilitando uma queda? Então, muitas vezes o idoso tem uma diferença da percepção daquilo que ele deseja fazer e do que ele é capaz de fazer, porque o corpo não responde mais igual. Então muitas vezes ele se arrisca mais e ele cai. Então, o artigo do Estadão fala um pouquinho disso, além de dar dicas sobre modificações do ambiente para prevenção de quedas, né? E a gente vai conversar aqui no programa também sobre a importância dos exercícios, né? Dentro aí desse assunto maior, que é prevenção de quedas em idosos, os exercícios físicos, a gente vai falar um pouco quais, têm uma importância enorme para a prevenção desse evento na população idosa. Fernanda, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. Muito obrigada, né? E com a clareza que você explica as coisas. Eu agradeço e acho que em nome de todos nós a gente agradece a sua presença aqui conosco hoje. Você comentou um pouquinho sobre, assim como o Sérgio perguntou, sobre as hipóteses levantadas no artigo. Você, como especialista, como uma pessoa que estuda a queda, entre outras coisas, estuda quedas, tem trabalhado com isso, você levantaria outras hipóteses ou mais hipóteses do que aquelas que foram levantadas nesse artigo? Sim, sim, eu acho que a gente tem várias hipóteses, né? Algumas até confirmadas já em estudos, considerando também que é uma doença nova, então os estudos estão sendo realizados, e até aproveito para parabenizar os pesquisadores brasileiros que avançaram em boas pesquisas nesse período aí da pandemia, no assunto relacionado ao coronavírus. Então, o que a gente pode pensar? Se esses idosos ficaram um período em isolamento, deixaram de frequentar serviços, quando eles voltaram a frequentar, o serviço já estava estruturado com ferramentas para avaliação do idoso, e quero destacar uma ferramenta muito importante, que é a avaliação multidimensional da pessoa idosa, a AMP, que é utilizada na atenção primária, que seriam ferramentas para fazer um rastreio também de quedas nessa população. Não só de quedas, porque é uma avaliação multidimensional, mas o fato de ter uma pergunta relacionada à queda nos últimos 12 meses pode gerar um indicador de que o idoso caiu. Esse indicador vai ser notificado e a gente vai ter um número, vai conseguir quantificar quantos idosos caíram naquele período, né? Isso pode facilitar o aumento da prevalência das quedas no período pós-pandemia. E outras questões importantes, os idosos, quando ficam, né? Eu acho que isso eu falo considerando que eu trabalho com idoso, atendo bastante paciente em domicílio, e percebi no período da pandemia também, né, do pós-pandemia, quando eles voltaram a fazer as atividades, o período do isolamento trouxe uma questão emocional associada às perdas sociais, né? Então, os idosos deixaram de frequentar espaços onde tem uma otimização da socialização, como centros-dia, centros de convivência, que são qualidades que protegem a saúde do idoso, né? Eu falo qualidade sendo a participação social, né?
A gente sabe que a gente tem alguns pilares aí para o envelhecimento, um bom envelhecimento. Um deles é o capital social, é o quanto essa pessoa interage com outras, o quanto ela cria vínculos. Então, no período em que ela ficou isolada por muito tempo, ela teve impacto social importante, né? A sua participação diminuiu. Isso pode ter levado a repercussões emocionais, aumento de ansiedade, depressão, sensação de isolamento. E existem trabalhos que mostram que idosos que moram sozinhos ou que ficam mais isolados têm mais chances de cair. E a gente viveu isso na pandemia, né? É inegável. Portanto, essa questão da participação social diminuída no período de isolamento, considero muito importante. E a gente tem outros fatores também, né? A COVID é uma doença que tem repercussões sistêmicas, e muitos trabalhos têm mostrado que pessoas que tiveram COVID se recuperaram, e até mesmo aquelas que não foram hospitalizadas, tiveram quadros leves, tiveram prejuízos cognitivos, né? Então, para os idosos especificamente, que foi o público maior aí de atenção e de internações nos hospitais, com maior mortalidade, foi um público que teve, vamos falar, quadros graves. Um dos sintomas muito presentes foi o delírio. E o manejo do delírio, né, o bom manejo, ele protege a saúde do idoso. E quando esse delírio não foi bem cuidado, vamos falar assim, ele facilitou comprometimentos cognitivos posteriormente. Isso vem de dados de pesquisas. Então, esse idoso que antes não tinha um prejuízo cognitivo, por conta do Covid, passou a ter. Isso não aconteceu só com idoso, com adultos também. Então, esse aspecto da cognição, dos prejuízos cognitivos, também pode ter facilitado aí o aumento do número de quedas, sendo que os déficits cognitivos têm relação maior com quedas, né? E o mesmo acontece com as questões emocionais, como eu já citei, por exemplo, com o isolamento. Então, foi um período muito difícil, acho que ainda a gente não está 100% recuperado aí da pandemia, a gente ainda está aprendendo muito. É inegável que a pandemia teve uma importância nas nossas vidas, né? Talvez só para os negacionistas que não, mas eu acredito que é inegável. Então, as pessoas tiveram alguma tendência a ter alterações de humor, ansiedade, depressão, sensação de isolamento, perdas de propósitos de vida. E isso tem impacto na saúde. Isso pode ter aumentado o número de quedas também, né? Então, em geral, eu acredito que o isolamento por si só, por deixar esse idoso mais inativo e ter perdas físicas e funcionais relacionadas a isso, né? Pode ter aumentado o número de quedas, quanto às repercussões de outros quadros. Então, eu falei aqui de alguns sintomas que também incluem a COVID longa, né? Que seria um diagnóstico que atualmente a gente discute muito, porque a Organização Mundial de Saúde fala de uma constelação de sintomas. São mais de 200 sintomas da COVID longa. Então, a COVID longa, o que é? São sintomas que se estendem após a recuperação desse indivíduo, mesmo para aqueles que tiveram quadro leve. Então, sintomas como fadiga, falta de ar, insônia, tosse, enfim, vários sintomas que podem interferir na capacidade funcional, né, não só do idoso, das pessoas no geral, e também pode ter facilitado o aumento do número de quedas aí no período pós-pandemia. Fernanda, eu queria te agradecer também por estar aqui com a gente. É um prazer ter você aqui no canal e para trazer um tema tão importante, né, que é essa questão da queda em idoso, né? Você até já falou um pouco o que eu vou te perguntar, você já falou um pouco sobre isso, mas eu queria reforçar ainda mais, que você entrasse um pouco mais nisso, né? E assim, a infecção pelo coronavírus pode trazer consequências a curto, médio e longo prazo que vão propiciar
esse aumento da prevalência de quedas em pessoas idosas. Então, assim, o que pode acontecer, né, pós-Covid, né, que a gente pensa numa coisa mais imediata, mas a médio e longo prazo a gente pode ter ainda consequências do que a gente viveu lá atrás? Sim, com certeza. Até se a gente pensar curto, médio e longo prazo, vale a gente pensar também nos casos, né, na gravidade desses casos, porque queda é um evento que tem que ser avaliado em todos os serviços, seja no hospital, no domicílio ou na atenção primária, nas unidades básicas de saúde, nos serviços especializados, né? Então, aqueles pacientes que tiveram casos mais graves, que foram hospitalizados, receberam cuidados num serviço hospitalar, né? Pode ter tido consequências mais graves, precisou de uma ventilação mecânica por uma insuficiência respiratória, enfim, várias consequências da doença que podem ter repercussões maiores quando ele se recupera da doença, né? Então, quando ele volta para casa, ele vai demorar um pouco mais para ser reabilitado. E isso tem uma repercussão, sim, em relação a quedas. Então, quanto mais grave, né, e quantos mais sintomas esse paciente tem, também tem uma repercussão no risco de quedas, já que é um evento multifatorial, né? Médio e longo prazo, a gente está pensando aí nas questões relacionadas à perda de massa muscular, perda de força, que leva a alterações de marcha, alterações de equilíbrio, que também podem estar vinculados aos sintomas aí de COVID longa, né, como eu falei, que trazem outras repercussões, certo? Então, é comum, às vezes, a gente escutar, puxa, depois da COVID, minha memória nunca foi igual. Isso eu escuto com uma certa frequência, não só de idoso, né? E isso é relevante, porque como é que está a atenção desse indivíduo? Como é que está a concentração dele? Como que ele está em relação às funções executivas dele? E isso tem impacto nas quedas, né? Então, acho que a COVID, ela trouxe oportunidade para a gente refletir sobre vários assuntos. E quedas é um assunto multidimensional, multifatorial, que traz várias perguntas para os profissionais, né? Perguntas em relação à saúde desse idoso, né? Mas eu acho que é basicamente isso. Eu acho que o quadro de COVID longa, ele tem que ser sempre questionado, né? Para quem teve COVID sendo um quadro leve ou um quadro grave. Fernanda, também todos falaram da alegria de ter você conosco, eu também vou aqui registrar o fato, e você já discorreu muito brilhantemente sobre quedas. E aí, eu acho que você falou por que precisamos falar sempre de quedas. Eu queria que você considerasse, né, e além de você ter falado, o aspecto social das quedas para as pessoas idosas. Por que a gente fala de quedas e que consequências isso traz só para o idoso ou para a família também? Queda mata, queda tira alguém do trabalho, queda envolve um trabalho com cuidador. Fale para nós da importância de falar de quedas, abrangendo agora os aspectos sociais desse sujeito. Você disse que quanto mais sozinho eu fico, talvez eu tenha maior risco de cair. Mas e aquele idoso que é super ativo, um dia foi buscar alguma coisa no supermercado e aí caiu, e eu não vou dizer o que aconteceu em decorrência da queda, mas conta para gente, comenta um pouco esses, já que você falou que é multidimensional, puxa as implicações sociais para gente. Ah, é bem interessante essa pergunta, porque eu começo a refletir aqui e faço como se fosse uma linha do tempo aí da pandemia, do período que eu também, como profissional, tive que me adaptar, né? E fui percebendo nos idosos que eu atendia, aos poucos, o impacto da falta da socialização. Então, a socialização ela tem um aspecto importantíssimo para a qualidade de vida dos idosos, né? Estar em grupo é ter trocas, é fazer amizades, é falar sobre a vida, é ter muitas vezes uma motivação para aderir a um programa de exercício ou alguma outra atividade
que aquela comunidade pode oferecer para o idoso. Então, os idosos que têm maior participação social, eles têm uma percepção melhor sobre a própria saúde, né? E a pandemia veio diretamente nesse ponto. Fiquem em casa. E aquilo foi desastroso para muitos idosos. E para as famílias também, né? Que tiveram que lidar com um idoso dentro de casa e muitas vezes com prejuízo emocional, sentindo falta das atividades que realizava. E às vezes esse idoso ele começou a ter perdas também. E por experiência, eu digo que eu fui notando logo de cara as perdas cognitivas desses idosos. E como profissional, eu fui percebendo o momento adequado de expor esse idoso, muitas vezes a um serviço ambulatorial ou a algum outro lugar, para ele sair de casa. Olha, está ficando muito em casa, vamos ter todos os cuidados, né, de proteção, máscara e tudo mais, mas vamos sair um pouquinho, né? Então, diminuir esse medo generalizado que se instalou, porque as famílias tiveram muita dificuldade para lidar com isso. E então essas perdas sociais que podem ter repercussões funcionais demandam algum cuidado, que vai ser de um familiar, que vai ser de um cuidador formal, um cuidador contratado. Além do custo, tem outras questões envolvidas, né? Vamos pensar no tempo que a gente tem quando a gente pensa num familiar que fica sozinho em casa, o tempo de preocupação. Eu me preocupo com a minha mãe que está sozinha em casa. Eu me preocupo com a minha mãe que está com dificuldade para andar. Esse tempo, ele é difícil de calcular. E muitas vezes ele é mais valioso que o próprio custo do cuidado em saúde, né? Ele vem no efeito cascata, então novamente, deixa de ser um problema do indivíduo, passa a ser um problema da família, passa a ser um problema social. E aí a gente precisa de responsabilização do Estado com todos esses indivíduos, com todas essas famílias e com a comunidade no geral. E acho que vale a pena a gente lembrar que a gente passou por um período complicado politicamente também no Brasil, né? Com polarizações, com outras adversidades além da própria pandemia. Então, vai além da esfera individual e vai para uma esfera social importante. Os idosos que são muito ativos, né? Você comentou, Marília, esses idosos muitas vezes se expõem demais. E aí entra no fator comportamental, que é um fator difícil de trabalhar, né? Ele não depende só da fisioterapia ou só do exercício, por exemplo. Então, novamente, queda exige uma abordagem multidimensional. É necessário trabalhar aí como que está a parte emocional desse paciente, por que que ele se expõe tanto, né? Então, destrinchar todos esses detalhes da saúde dele, né? Que vai muito além do físico. Então, acho que a beleza do assunto quedas, né? Vou falar beleza, óbvio que cair não é algo belo, mas a beleza do assunto vem da possibilidade do profissional ter um olhar mais holístico, mais global do paciente, né? São muitos fatores de risco, então é o momento do profissional se atentar para ver a parte física, biológica, né? A parte comportamental e ambiental. O que está acontecendo ali que está fazendo ele cair? Então, tem estudos que mostram idosos muito ativos caem mais, porque eles são muito ativos, eles se expõem demais, né? Se eu me exponho muito, eu tenho mais chance de cair, certo? E isso o doutor Sérgio vai concordar comigo, a gente via muito no ensaio clínico do Previquedes, né? Às vezes idosos que caíam, participavam do programa e caíam porque eram muito ativos. Então, essa informação é importante também. A inatividade é ruim, mas aqueles idosos muito ativos que se expõem demais também é ruim, certo? E acho interessante porque isso tem a ver também, talvez, com a mentalidade de imaginar que quando a gente envelhece, a gente tem que dar conta de fazer tudo, né? Então, eu envelheci, mas eu quero fazer tudo como eu fazia quando era jovem, era adulto. E por que que eu quero? Porque muitas vezes tem um preconceito instalado contra idoso, né? Ser idoso não é bom. Então, a gente fala, e eu acompanho o programa de vocês, escutei falas muito boas do Alexandre Kalash, por exemplo, falando sobre idadismo,
Então, falar sobre idadismo também tem relação com quedas, né? Bom, eu vou me expor porque eu tenho que estar sempre bem. Eu vou cair, é um problema. Ou cair é normal na velhice. Não, não é normal, é comum. Vamos entender que é comum, mas não é normal. Tem alguma coisa errada acontecendo, certo? E a gente vai chegar no ponto de falar um pouco das estratégias de prevenção. Então, esse idoso que cai, ele pode melhorar. Existe um preconceito, muitas vezes, de que idoso não pode ter uma melhora da saúde, ele só tem pioras da saúde, certo? Então, acho que é um assunto muito rico para a gente discutir vários pontos, né? Fernanda, é muito bom. Eu até queria dizer, enfatizar uma coisa que você disse, que é a questão dos comportamentos, eles são muito importantes, não é? Então, os comportamentos de risco, depois, mais tarde, você pode até comentar um pouco sobre isso. Os comportamentos de risco são comportamentos que levam à queda. E muitas pessoas acham, eu faço isso, sempre fiz, faço desse jeito, e aquilo ali é um perigo danado, né? Mas então, até eu queria te fazer uma outra pergunta, que é muito importante aqui a gente pensar. Nós estamos falando que cair é terrível, é um evento catastrófico, etc. e tal, mas como que a gente pode prevenir? Então, quais seriam as principais medidas de prevenção de queda em pessoa idosa? Certo. As medidas de prevenção de quedas, elas também são multidimensionais, né? A gente precisa de vários profissionais, várias áreas de conhecimento para conseguir prevenir quedas em idosos. Então, eu falei de alguns fatores de risco, né? Considerando os biológicos, comportamentais e os fatores ambientais. Então, a gente tem que focar nesses fatores de risco, certo? Se eu sei que eu tenho idoso, muito idoso, acima de 80 anos, que tem maior chance de cair, eu já vou levar isso como um fator de risco. Isso eu não consigo mexer, né? Não dá para modificar, ele vai continuar envelhecendo. Mas ele pode ter uma condição de saúde, por exemplo, como uma alteração de marcha e equilíbrio, que são fatores de risco importantes para quedas, que eu consigo trabalhar, que eu consigo prevenir. Ele pode usar muitos medicamentos, né? Tem uma polifarmácia. Esses medicamentos muitas vezes não estão bem ajustados, ou eles causam efeitos colaterais, ou eles são de uma classe de medicamentos que aumenta a chance dele cair no período que ele vai dormir, às vezes um medicamento para insônia. Então, esses fatores de risco a gente consegue trabalhar. Então, a gente trabalha sempre com guias, né, ou guidelines, que são pesquisas maiores em prevenção de quedas, que mostram as principais intervenções para prevenção. Então, as intervenções são diversas. Eu vou começar vamos falar da principal, da que chama mais atenção, que é trabalhar alterações de marcha e equilíbrio, né? E eu, com orgulho, eu começo a falar disso porque eu sou fisioterapeuta. Mas é um assunto importante para todo mundo, porque para um profissional que não é fisioterapeuta, é importante detectar se esse idoso tem alguma alteração de marcha e de equilíbrio. Só de olhar o paciente andando, né? Como que está a velocidade da marcha dele? Tem coisas que são fisiológicas do envelhecimento, né? A diminuição da velocidade de marcha é algo fisiológico, né? Porém, a gente passa para um ponto de algo que não é tão fisiológico e vai para o lado de um fator de risco maior para queda. Então, a parte medicamentosa, novamente, um ajuste das medicações, idosos que têm déficits visuais, esse idoso, o ideal é que ele vá pelo menos uma vez ao ano ao oftalmologista, para fazer os ajustes necessários. Ele tem alguma doença, catarata, alguma doença que precisa ser operada, que tem relação para a prevenção de quedas também, né? O medo de cair, ou a preocupação maior de cair, que é um assunto super relevante, os guidelines mostram. Temos que agir. Como? Com exercícios, com terapia cognitivo-comportamental, com terapia ocupacional. Então, a gente tem intervenções que já têm uma relevância, uma importância, que mostra efetividade para a prevenção de quedas, né? Então,
as questões ambientais, né? Os ajustes clássicos que a gente tanto fala e que eles são menores até, né? Falar, tem que tirar o tapete, tem que tomar cuidado. Ok, isso é importante, mas como que eu vou abordar isso com esse idoso, né? Com qual cuidado que eu vou abordar? Porque o que eu tenho na minha casa tem uma simbologia, um significado para mim. Então, qualquer modificação talvez mexa nesse significado. Então, o profissional tem que estar extremamente capacitado para conseguir ter esse olhar e mudar, talvez, os móveis, orientar adequadamente sobre a iluminação da casa, como é que ele vai andar, se tem alguma coisa que está fora do lugar, vamos falar assim. Então, dentro de casa, a gente tem riscos, é onde o idoso cai mais, e a gente tem medidas de prevenção. Os guidelines enfatizam bastante a questão dos exercícios e da educação em saúde, né? O idoso tem que ter uma compreensão sobre todos esses fatores de risco para quedas, não só idoso, né? A família, as pessoas no geral. Os exercícios físicos, eles são diferentes da atividade física, né? Lembrando isso. Quando eu faço uma faxina na minha casa, eu até estou fazendo uma atividade física, mas não é um exercício. Eu não tenho uma sistematização daquela tarefa. Isso é super importante para quedas. É o que mais chama atenção. Então, se a alteração de marcha e equilíbrio é um problema relevante para eu tratar, eu vou tratar com exercícios de equilíbrio. Eu vou tratar com exercícios de força, exercícios funcionais. Então, estou falando de exercícios multimodais, né, que a gente sabe que tem evidência na prevenção de quedas. E eu vou pensar na frequência que esse idoso vai fazer os exercícios. São 3 vezes por semana, são de 150 minutos a 300 minutos por semana. Qual que é a dosagem que eu vou conseguir atingir? Então, não basta fazer um exercício, tem que fazer um tipo de exercício correto para prevenir quedas. Então, eu acho importante enfatizar os exercícios de equilíbrio, certo? E aí entra também a supervisão de alguém, ou seja, um profissional capacitado que vai acompanhar esse idoso durante o exercício. Porque o exercício de equilíbrio ele tem que ter um desafio. E esse desafio é que vai fazer ele melhorar. Então, as progressões, de acordo com o nível de dificuldade, de acordo com a saúde daquele indivíduo, elas têm que acontecer de uma maneira muito assim cuidadosa, tá? Então os guidelines eles mostram, temos que individualizar esse programa de exercícios, por exemplo, certo? Outras medidas importantes, então como eu já falei, os cuidados com medicação, correções de déficits visuais, suplementação de vitamina D para os idosos que têm deficiência de vitamina D, são algumas estratégias de prevenção. Mas, novamente, volto a falar da importância, que fique na memória, educação sobre quedas e exercícios físicos, certo? Fernanda, você falou dos exercícios, né, da importância desses exercícios. Eu queria te perguntar o seguinte: você falou de exercício de equilíbrio. Queria que você desse exemplos para a gente, porque muitos idosos nos assistem, né? Sim, sim. E profissionais também que trabalham com idosos, né? Então, assim, que exercício é bom para equilíbrio? Exercício de força, é só musculação ou tem algum outro, né? E Uhum. como melhorar a marcha? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Certo. Então, quando a gente fala de equilíbrio, eu estou falando sobre a capacidade de eu conseguir ficar em pé, de eu conseguir ter uma postura, né? E manter essa postura. Isso depende de alguns sistemas, depende de um sistema motor, que vai garantir a resposta dos músculos, no momento que eu tenho algum desequilíbrio. Então, por exemplo, quando o idoso tropeça, para ele recuperar a posição que ele estava, para ele não cair, não ir para o chão, ele vai ter músculo que precisa segurar, né? Então, eu dependo desse sistema motor, eu dependo de um sistema sensorial também, que envolve a visão, que envolve a sensibilidade tátil desse idoso, que envolve
receptores de movimentos que a gente tem nas articulações. Então, envolvem várias estruturas do corpo para que ele não caia, para que ele se mantenha em pé. E envolve também o sistema vestibular, que tem relação com os movimentos da cabeça. Então, quando a gente trabalha com equilíbrio, a gente vai mexer nesses sistemas. Então, o que é fácil não treina. Para treinar equilíbrio tem que ser difícil. E o difícil de acordo com aquela pessoa. Não é muito difícil, mas é um difícil que ele consiga. Você percebe que ele tem lá, ele faz um esforço para manter, por exemplo, uma postura e ele não cai, né? Eu não quero que ele caia. Então, eu vou dar um exemplo. Eu posso treinar que ele fique num pé só, apoiado em uma perna só, que é um treino muito difícil. Isso é um treino de equilíbrio, uma postura estática, parada. Um treino que ele fique com um pé na frente do outro. Eu diminuí a base de apoio dele, assim eu exijo um pouco mais dos sistemas para que ele permaneça em pé. Eu peço para ele fechar os olhos, já que a visão é um sistema importante para equilíbrio. Então, a gente vai trabalhando com essa combinação de estratégias para exigir um pouquinho mais do equilíbrio do idoso. Eu posso pedir para ele movimentar a cabeça quando ele está em pé, com os pés unidos. Isso já vai dificultar um pouquinho, o corpo dele vai ter que trabalhar mais, vamos falar assim de uma maneira clara. Então, tem que ter algum desafio. Eu posso fazer isso de maneira estática, como eu citei, ou de uma maneira dinâmica, né? Eu posso pedir para ele andar numa linha reta com um pé na frente do outro. Eu posso pedir para ele caminhar aumentando a altura do passo. Se ele aumentar a altura, ele fica mais tempo em um pé só, por exemplo. Ele pode andar virando a cabeça para um lado e para o outro. Então, a gente tem alguns exemplos, mas sempre fazendo uma combinação aí de estratégias para trabalhar com todos esses sistemas que envolvem o equilíbrio corporal. E então, assim, são exercícios que colocam algum risco para a saúde dele. Por isso a importância de um profissional treinado, por isso a importância de conhecer esse paciente, de fazer uma boa avaliação com testes específicos para eu saber o quanto está comprometido o equilíbrio dele, né? Não só equilíbrio, para saber por que a velocidade de marcha dele está mais lenta, por que ele está demorando mais para andar. Será que algum dispositivo de marcha que ele usa ou que ele não usa está interferindo? Esse dispositivo está ajustado, né? Dispositivo de marcha, bengala, andadora, estou falando aqui de dispositivos que ajudam o idoso a andar de maneira independente. Ele pode usar um auxílio externo, mas ele vai andar sozinho. Então, se ele já usa um dispositivo, eu já vou saber que o equilíbrio dele não está tão bom. Ou que ele pode ter alguma dor e está precisando de uma ajuda para descarregar o peso, né? Mas, basicamente, os exercícios de equilíbrio envolvem desafios. De novo, os desafios eles têm que ser muito bem orientados, muito bem prescritos para esse idoso. Não é qualquer profissional que vai chegar e vai dar um exercício muito difícil para esse idoso. Esse profissional tem que entender um pouquinho desse sistema que envolve equilíbrio corporal, né? E tem que estabelecer uma relação de confiança, Carlos. Eu achei isso bem interessante, porque às vezes a gente começa a atender um paciente novo e vai trabalhar equilíbrio, no começo ele não tem tanta confiança, né? À medida que ele vai vendo que eu sou capacitada no que eu faço, ou que ele vai fechar o olho, vai balançar, mas não vai cair, eu já estou treinando ali alguma coisa, né? Então, ele tem que ter aquela sensação de desequilíbrio, de posso cair, mas o corpo dele vai dando respostas e gradativamente vai sendo treinado para quando tiver uma possível queda, ele não cair. Então, é um treino. Fernanda, eu queria que você falasse também de um exercício simples, mas muito importante, que é o exercício de tornozelo. E por que ele é importante? Fala isso. Sim. Você diz os exercícios de tornozelo de exercícios ativos ou de ajuste postural? Os Ajuste dois. postural. Sim.
porque é comum não, né? É esperado que o idoso tenha uma rigidez maior das articulações, né? A mobilidade vai diminuindo e a estratégia de ajuste postural que começa lá no tornozelo, ela é importantíssima, porque no momento de uma queda inesperada, eu preciso de um ajuste, né? Que pode começar lá no tornozelo, mas vai ter uma resposta maior no corpo como um todo. Vai exigir de musculatura abdominal, musculatura paravertebral. E seria a primeira estratégia que o idoso usa para não cair. Quando ele não tem essa estratégia, ele já vai usar outras, né? Então, vai usar uma estratégia de quadril, ele vai usar a estratégia do passo, e é bem importante. Eu percebo idosos que não possuem, né? Não só eu, mas isso é algo clássico. Idosos que não possuem uma estratégia de tornozelo, por exemplo, como ajuste postural, eles vão ter uma chance maior de cair, porque eles já perderam aí uma possibilidade para ficar em pé, né? Então, esse tornozelo, sim, ele tem que ter uma mobilidade boa, mas não só o tornozelo, né? O resto tem que responder também. E é super comum as alterações nos pés dos idosos, né? Então, essas deformidades, essas alterações prejudicam também a mobilidade do tornozelo, prejudicam o padrão de marcha. A escolha de um calçado interfere nisso. Um calçado inadequado vai ter uma repercussão tremenda e pode facilitar uma queda, né? E o Carlos tinha até perguntado sobre os exercícios de força, né, Carlos? Os exercícios de força, os exercícios resistidos, eles também são exercícios que, para o idoso, a gente pensa em grupos maiores que têm relação, por exemplo, com musculatura do quadril, da coxa, né? A gente está falando de musculaturas que ajudam o idoso a levantar, e porque é algo esperado, o idoso tem dificuldade para levantar. Mas não só isso, a gente trabalha com uma avaliação maior para ver outros grupos musculares que podem estar prejudicados em relação à força. Falei de musculatura abdominal, que é super importante para a manutenção da postura, e a gente prescreve exercícios de acordo com essas deficiências que a gente vai encontrando na avaliação, né? Um exercício básico, importantíssimo do idoso fazer é um exercício de sentar e levantar. Quem consegue levantar sem dificuldade, né? Isso já me mostra como é que está a força dos membros inferiores dele. E ter uma fraqueza de membro inferior facilita a queda, né? E acho que é interessante a gente, para quem trabalha também bastante com atenção domiciliar, geralmente deixa a lição de casa, né? E é esperado que isso aconteça, porque o fisioterapeuta até pode ir lá 2 vezes por semana, ou vai 1, ou vai 3, mas quantas horas o fisioterapeuta fica? Ah, ele fica em média 1 hora por sessão. E as outras horas do dia dessa pessoa, o que que ela faz, né? Então, eu acho super importante a gente conseguir vincular com esses pacientes, e aí entra a questão da educação sobre as quedas e os fatores de risco, para eles aderirem às orientações, incluindo exercício. Fernanda, excelente, mas nós já estamos com o tempo se esgotando, né? Nós Sim. precisaremos parar por aqui. Eu queria já te agradecer, mas eu queria eu vou te dar uns minutos finais aí para você fazer um fechamento, colocar coisas que vocês talvez quisessem e colocar e não colocou até agora, fazer um fechamento. Mas antes de te dar a palavra, eu queria enfatizar uma coisa que você já disse. Você disse que aqui na cidade de São Paulo existe a avaliação multidimensional da pessoa idosa na atenção básica, que é a AMP-AB, que tem a pergunta se o idoso caiu nos últimos 12 meses. Isso você enfatizou que é muito importante para você descobrir que aquela pessoa caiu, porque as pessoas não falam, caiu, não falam. E se eu não perguntar, eu não vou descobrir que houve a queda. Mas eu queria só enfatizar, apesar de eu ser da cidade de São Paulo e da importância AMP-AB, né, que é aqui na cidade de São Paulo, tem outros instrumentos, né, de avaliação multidimensional que incluem a pergunta sobre se a pessoa caiu ou não. E é muito importante que esses instrumentos sejam incorporados
no trabalho diurno total das unidades de saúde da atenção primária, para a gente captar se aquele idoso caiu ou não, e se caiu uma vez, duas ou mais vezes, que faz diferença. Então, eu queria enfatizar isso. E agora, Fernanda, antes de fazer o fechamento mesmo, eu te dou a palavra para você também fazer considerações finais. Certo. Até falando sobre a caderneta, né, é interessante lembrar o seguinte: a caderneta é um instrumento do paciente. Ele fica com a caderneta. Então, ele tem um registro dos acompanhamentos de saúde dele, do estado de saúde dele, que em qualquer serviço que ele chegar, ele vai ter essa informação, né? Então, ela tem essa utilidade também. Tem a pergunta relacionada a quedas, mas tem outras questões relacionadas à saúde dele que estão registradas na caderneta de saúde do idoso. Eu acredito que, de considerações finais, vale a pena a gente pensar um pouquinho, e até tema que está sendo discutido nessa Semana Mundial de Prevenção de Quedas em Idosos, né? A gente ainda está aqui em junho, é um mês de sensibilização sobre quedas, e é importante considerar a importância da implementação de todas essas estratégias que eu falei sobre prevenção de quedas. Então, a gente sabe de algumas coisas que funcionam para prevenir quedas, e eu estou falando coisas que são cuidados de saúde, que são intervenções, e a gente precisa aplicar. Isso só acontece quando a gente tem consciência sobre o problema, e quando o próprio idoso tem empoderamento maior da saúde dele, né? E por isso, de novo, eu parabenizo o canal, porque vocês falam sobre quedas. Tem que falar sobre quedas, o idoso tem que saber quais são os fatores de risco. Um profissional de saúde, ele deve perguntar se o idoso caiu. Se esse profissional não falar, um idoso empoderado vai falar: doutor, eu caí também, no último ano eu caí. Isso vai ser um lembrete, a minha saúde não está tão boa, né? De consideração final, acho que a pergunta sobre a queda nos últimos 12 meses, ela se assemelha à pergunta: como você está? Ela tem essa importância. Ela é disparadora para uma série de outras perguntas e uma série de avaliações específicas e quedas que vão facilitar o direcionamento das intervenções. Então, a gente já tem fórmulas confirmadas, né? Estou chamando de fórmula, não são fórmulas, mas são guias norteadores para a prevenção de quedas. A gente precisa fazer acontecer. É de responsabilidade do indivíduo, sim, porque eu tenho que saber da minha saúde, o que está bom, o que não está. A minha saúde é minha, responsabilidade minha. É de responsabilidade dos profissionais, dos gestores, dos políticos, de todos, dos eleitores que colocam os políticos onde eles estão. Então, esse é o grau de importância, né? E, novamente, é um assunto que dariam vários programas, mas... E agradeço muito a oportunidade de estar conversando com vocês sobre isso. Pessoas que eu admiro, que eu respeito e que ajudaram na minha formação. Imagina, Fernanda, eu que te acompanhei por muitos anos, sei quão valorosa e quão consistente você é, que profissional você é. Eu queria te agradecer muito, muito, muito por toda a sua contribuição agora nesse nosso programa. E nós queremos, então, dizer a todos, né? É um assunto importante, divulguem isto para todas as pessoas, levem essa gravação para o mundo inteiro, vamos falar assim. E olhem, digam lá que vocês gostaram dessa. É muito importante para nós do canal que vocês deem aquele like. Eu gostei, porque isto ajuda o canal a ser valorizado pela plataforma. Ele vai começar a aparecer mais na frente de outros programas quando uma pessoa chega lá, idoso, queda, tem um negócio de queda aqui, do canal legal, que muita gente está gostando. Além disto, né, deixem o sininho acionado, que é, na verdade, para vocês entenderem que nós receberem a informação de que nós postamos uma nova gravação.
E queria agradecer, então, a todos que nos seguem e o canal, O que Rola na Geronto, agora, né, vai agradecer em especial a essa fisioterapeuta fantástica, Fernanda Prete, pelas informações consistentes que trouxe até aqui. E até uma próxima. Muito obrigado a todos. Até mais. Fernanda, obrigado. Obrigada, muito obrigada. Um prazer.